Imagine que, de repente, tudo o que você acreditava sobre o sentido da vida desmoronasse. Tudo. E se eu te dissesse que um filósofo chamado Friedrich Nietzsche olhou para o mundo e gritou: "Deus está morto"? O que isso significa? Será que ele estava louco? Ou será que ele viu algo que nós ainda temos medo de enfrentar? Hoje, no Clube do Pensamento, vamos mergulhar na ideia bem intrigante da filosofia. O que acontece quando perdemos as velhas certezas e precisamos criar nosso próprio caminho? Prepare-se, porque esse vídeo vai mexer com sua cabeça e te fazer questionar: qual é o seu sentido para a vida? Então, não pisca, não desvia o olhar e vem com a gente nessa jornada profunda pelo pensamento de Nietzsche. Se você quer ideias que desafiam, dá um joinha e se inscreve no Clube do Pensamento para não perder nenhum vídeo que vai expandir sua mente. Quem foi Nietzsche? Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha e era um cara brilhante, mas também bem polêmico. Ele escreveu livros que desafiaram as ideias do seu tempo, como Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Ele não era fã de dogmas, religiões tradicionais ou qualquer coisa que limitasse a liberdade do ser humano. Para ele, a vida era sobre criar seu próprio caminho, seus próprios valores. Mas ele também via o mundo mudando rápido, com a ciência e a modernidade abalando as crenças. Mas calma, não é tão simples assim. Vamos entender essa ideia passo a passo. O que significa Deus está morto? Quando Nietzsche escreveu Deus está morto no livro A Gaia Ciência, e depois em Assim Falou Zaratustra, ele não estava falando só de religião. Ele estava apontando algo muito maior: o fim de uma visão de mundo que dava sentido à existência. Durante séculos, a religião, especialmente o cristianismo na Europa, era como uma bússola. Ela dizia às pessoas o que era certo ou errado, qual era o propósito da vida, o que vinha depois da morte. Mas, no século XIX, com o avanço da ciência, da razão e do questionamento, essa bússola começou a quebrar. Pensa só. Imagine que, de repente, você descobre que tudo o que te guiava não existe mais. É tipo estar navegando no meio do oceano sem mapa. Para Nietzsche, isso era ao mesmo tempo assustador e libertador. Assustador porque, sem Deus, ou seja, sem um sistema absoluto de valores, a vida pode parecer vazia, sem sentido. Ele chamava isso de niilismo, a sensação de que nada importa. Mas também era libertador, porque agora o ser humano tinha a chance de criar seu próprio sentido, seus próprios valores. Você já sentiu aquele vazio, tipo, qual é o sentido disso tudo? Nietzsche diria que esse vazio é o resultado de Deus está morto, mas ele também diria que cabe a você preencher esse vazio. Como? Vamos descobrir. Nietzsche, a hipocrisia e a imoralidade dos religiosos. Nietzsche não tinha papas na língua quando falava sobre religião, especialmente o cristianismo. Ele via muita hipocrisia nos religiosos do seu tempo. Para ele, muitos que se diziam piedosos usavam a religião como uma máscara para esconder suas fraquezas, invejas ou desejo de controlar os outros. Ele criticava o fato de que as pessoas pregavam amor e bondade, mas na prática, usavam a moral cristã para julgar, condenar e reprimir quem pensava diferente. Isso, para Nietzsche, era uma grande imoralidade: dizer uma coisa e fazer outra. Em livros como O Anticristo e Genealogia da Moral, ele dizia que a moral cristã muitas vezes valorizava a submissão e a negação da vida, coisas como renunciar aos prazeres, temer o desejo ou se sentir culpado por ser forte. Para Nietzsche, isso era uma traição à própria natureza humana, que é cheia de energia, criatividade e vontade de viver. Ele via os religiosos que pregavam essas ideias como pessoas que, no fundo, tinham medo de enfrentar a vida de verdade. Então se escondiam atrás de dogmas. E como isso se conecta com Deus está morto? Essa frase não é só sobre o fim da crença em Deus, mas sobre o colapso de um sistema moral que, para Nietzsche, estava cheio de contradições. Quando ele dizia Deus está morto, ele estava apontando que a base dessa moral, a ideia de um Deus que dita o que é certo ou errado, estava perdendo força. A ciência, a razão e a modernidade
estavam mostrando que essas regras não eram absolutas. Mas em vez de encarar essa liberdade, muitos religiosos se agarravam à hipocrisia, mantendo uma fachada de virtude enquanto negavam a própria humanidade. Você já viu alguém falando uma coisa e fazendo outra, usando a moral para parecer melhor do que é? Nietzsche diria que isso é o oposto de viver com autenticidade. E é aí que entra o desafio dele. Com Deus morto, cabe a nós criar uma moral nova, mais honesta, que celebre a vida em vez de negá-la. O niilismo e o vazio existencial. Nietzsche acreditava que o niilismo era o grande desafio do mundo moderno. Sem um Deus, ou seja, sem uma verdade absoluta, as pessoas poderiam cair em dois tipos de armadilha. A primeira é o niilismo passivo, quando você simplesmente desiste, acha que nada tem sentido e vive sem propósito. É como se a vida virasse um grande tanto faz. A segunda armadilha é o niilismo ativo, que é quando você destrói os velhos valores, mas não cria nada novo no lugar. Nietzsche via isso como um perigo, mas também como uma oportunidade. Ele acreditava que o ser humano poderia superar o niilismo, tornando-se o que ele chamava de super-homem, ou em alemão, Übermensch. O super-homem não é um cara com capa voando por aí. É uma ideia de alguém que cria seus próprios valores, que dá sentido à própria vida, sem depender de regras externas. É tipo dizer, eu sou o dono do meu destino. Mas como chegar lá? Se você achou o conceito de niilismo interessante ou intrigante, coloque nos comentários que deseja um vídeo específico abordando somente este tema. O super-homem e a vontade de poder. O super-homem de Nietzsche é como o ser humano no seu potencial máximo. É alguém que enfrenta o vazio do niilismo e diz, eu vou criar meu próprio caminho. Essa ideia vem da vontade de poder, um conceito central na filosofia de Nietzsche. Não é sobre dominar os outros como muita gente pensa. A vontade de poder é a força interior que te faz querer crescer, criar, superar desafios, ser mais do que você é. Pensa num artista que cria uma obra-prima do zero, ou num atleta que quebra seus próprios limites. Isso é a vontade de poder em ação. É a energia de viver intensamente, de transformar o caos da vida em algo com significado. Mas tem um porém. Nietzsche sabia que nem todo mundo consegue ser um super-homem. Muita gente prefere se agarrar a velhos valores, como a religião ou a moral tradicional, por medo do vazio. E ele não julgava essas pessoas. Ele entendia que criar o próprio sentido é difícil, exige coragem. Você já tentou criar algo totalmente novo, sem seguir um manual? É mais ou menos isso que Nietzsche está pedindo. A crítica à moral tradicional. Outra coisa que Nietzsche fazia era questionar a moralidade. Ele achava que a moral cristã, por exemplo, valorizava coisas como humildade e obediência, mas isso podia enfraquecer as pessoas, impedir elas de brilharem. Ele chamava isso de moral de escravo, porque para ele era uma moral criada pelos fracos para limitar os fortes. Em vez disso, ele propunha uma moral de mestre, onde o indivíduo cria seus próprios valores com base na sua força interior. Mas calma, isso não significa ser egoísta ou cruel. Nietzsche admirava pessoas que viviam com paixão, que criavam beleza, que enfrentavam a vida de peito aberto, sem medo. Pensa numa pessoa que você admira por ser autêntica, que vive do jeito dela, sem se preocupar com o que os outros pensam. Essa pessoa está vivendo um pouco do que Nietzsche imaginava. O eterno retorno. Um teste para a vida. Um dos conceitos mais loucos de Nietzsche é o eterno retorno. Imagina que você tivesse que viver a sua vida inteira de novo, exatamente do mesmo jeito, infinitas vezes. Cada momento, cada erro, cada alegria. Tudo se repetiria para sempre. Como você se sentiria? Nietzsche usava essa ideia como um teste. Se a ideia de repetir sua vida te deixa desesperado, talvez você não esteja vivendo de verdade. Mas se você consegue dizer sim para essa ideia, abraçar cada momento, bom ou ruim, então você está no caminho do super-homem. É tipo perguntar, você ama a sua vida o suficiente para vivê-la de novo? Essa ideia é pesada, né?
mas é também um convite para viver com mais intensidade, para fazer cada dia valer a pena. Então, o que significa Deus está morto? É o fim de um mundo onde tudo tinha um sentido pronto, dado por uma força maior. É o começo de um mundo onde você precisa criar o seu próprio sentido. Nietzsche não queria que você ficasse perdido no niilismo, mas que abraçasse a vida com coragem, que criasse seus próprios valores, que vivesse como um super-homem. Ele via a hipocrisia dos religiosos como um obstáculo para essa liberdade, uma forma de fugir da responsabilidade de viver autenticamente. A filosofia dele é um convite para olhar para dentro de você e perguntar: o que realmente importa para mim? O que me faz sentir vivo? É um desafio para sair do automático, para questionar as regras prontas, sejam elas religiosas ou não, e construir sua própria história. Se esse vídeo te fez pensar, curte aí, se inscreve no Clube do Pensamento e deixa um comentário com o que achou. Será que você concorda com Nietzsche? Ou acha que ele viajou na maionese? E se quiser mergulhar mais fundo, confere nosso vídeo sobre a filosofia de Arthur Schopenhauer, A Arte de Fingir Ser Burro, onde a gente vai explorar ainda mais essas ideias malucas. Vem com a gente no Clube do Pensamento e bora expandir a mente juntos. Valeu por assistir e até a próxima. Viva com coragem.